Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Sejam bem-vindos e subscrevam no meu canal. É o primeiro vídeo que eu deixo aqui no canal, então gostava que vocês subscrevessem o meu canal para que tenham acesso a mais vídeos. Bom, nós vamos aqui falar de um assunto, não é, que é de interesse comum. O canal foi aberto para assuntos de interesse comum, voltados principalmente à gestão de recursos humanos, que é a nossa área de formação. Portanto, trago-vos aqui a temática sobre o contrato de trabalho, né? Contrato de trabalho. Muita gente trabalha, muita gente não tem noção do contrato de trabalho, às vezes assinamos documentos sem mesmo ler, então temos aqui o que é o contrato de trabalho, para entendermos aqui acerca do contrato de trabalho, como é que ele funciona. Hoje vamos falar do contrato de trabalho, das duas modalidades do contrato de trabalho, vamos também falar das características desse contrato de trabalho. Bom, o contrato de trabalho, o que é? Não é? Qual é a definição que se pode dar aqui do contrato de trabalho? A Lei Geral Angolana, ela já traz aqui uma definição sobre o contrato de trabalho, mas nós tentamos resumir para não causar confusão na cabeça dos nossos, né? Não causar confusão aos nossos amigos. Trouxemos aqui uma definição muito mais simples e que possamos todos entender. O contrato de trabalho é um documento escrito ou verbal, ok? Que define os deveres, os direitos, a função, o horário, o salário e as condições da relação jurídico-laboral entre a entidade empregadora e também o funcionário. No ordenamento jurídico angolano, o contrato de trabalho apresenta aqui três características, né? Atividade apresenta aqui, né, três características principais, sendo que a primeira é a prestação de trabalho. A prestação de trabalho é a atividade a ser executada pelo funcionário ou pelo empregado, não é a pessoa que é contratada. Por exemplo, o funcionário é contratado, após a contratação é conduzido à sua área de atuação, né, sua área de serviço, ou o departamento em que irá desempenhar a sua função e ali irá então prestar a sua atividade. Estamos a falar aqui da primeira característica, que é a prestação de trabalho. Uma outra característica também é a subordinação jurídica. Subordinação jurídica, o que é isso? O que é subordinação jurídica? A subordinação jurídica quer isso dizer que a atividade prestada pelo funcionário é sobre a direção, a ordem e o comando da entidade empregadora. O funcionário vai fazer aquilo que a entidade empregadora pedir que ele faça, o que a entidade empregadora orientar a fazer será aquilo que o funcionário então irá fazer. Outra característica, a terceira, é a remuneração. Remuneração é a contrapartida que o funcionário irá receber mediante o trabalho que ele irá prestar, mediante a sua atividade que ele irá prestar. A contrapartida aqui entenda-se como o salário pago pelo trabalho prestado pelo funcionário, ok? O funcionário vai trabalhar e no final do mês vai receber então a sua remuneração, vai receber um salário fruto da sua atividade que prestou durante o mês todo. Aqui a Lei Geral do Trabalho vem nos trazer aqui as modalidades do contrato de trabalho. O artigo 14, não é? O 14º da Lei Geral do Trabalho, o número 1, ele vem dizer: o contrato de trabalho é celebrado em regra por tempo indeterminado. Ok? Essa lei que nós estamos aqui a nos referir é a lei atualizada e o legislador, ao pôr aqui este artigo número 1, ao trazer aqui, né, olhou, né,
ele para o alto nível de desemprego que existe na nossa sociedade. Não é? Para salvaguardar o emprego da população, o emprego dos funcionários ou das pessoas, né? Vamos assim dizer, traz aqui então esta cláusula na lei geral, não é? Por regra, deve ser celebrado o contrato de trabalho por tempo indeterminado. Pode ser celebrado o contrato por tempo determinado? Sim, pode ser celebrado por tempo determinado. Em quais condições? Como é que pode ser celebrado? O número 2 do 14º vem aqui nos dizer: tendo por pressuposto a natureza da atividade, as funções para as quais é contratado o trabalhador e desde que o mesmo vise acudir necessidades transitórias, o contrato de trabalho pode ser celebrado por tempo determinado nos termos do disposto da presente lei. Ok? Pode-se celebrar o contrato por tempo determinado? Claro que pode celebrar por tempo determinado. Mas por quais razões? Pelas razões apresentadas aqui no contrato, no 14º, número 2. Então, Cipriano, nós podemos celebrar um contrato que dure a vida toda? Não se pode celebrar um contrato que dure a vida toda. Por quais razões? Porque o contrato, porque nós, enquanto seres humanos, temos o tempo útil de trabalho, ok? Chega uma fase que nós atingimos a idade de reforma. E quando atingimos a idade de reforma, nós vamos para a reforma e deixamos de trabalhar. Daí que não se pode celebrar um contrato que vigora a vida toda. Mas aqui, o número 4 do 14º, né, do artigo 14, vem aqui nos dizer: é proibida a celebração de contratos de trabalho para vigorar durante toda a vida do trabalhador. Ok? É aquilo que nós já dissemos, é proibido um contrato que vigore a vida toda. Agora, há causas para que possa celebrar um contrato por tempo determinado. Existem aqui o 15º da mesma Lei Geral do Trabalho. Eles traz aqui alguns pontos para os quais se deve celebrar um contrato de trabalho por tempo determinado. Aqui, a linha o número 1 diz o seguinte: o contrato de trabalho por tempo determinado só pode ser celebrado nas seguintes situações. A linha A, a substituição de trabalhador temporariamente ausente. Ok? Como é que isso funciona? O que é isso? Por exemplo, o Mário, que é diretor do Gabinete de Recursos Humanos, ele vai se ausentar para uma formação de 3 a 6 meses. A entidade empregadora tem aqui a legitimidade de abrir um contrato, de celebrar um contrato de trabalho por tempo determinado com uma outra pessoa para essa pessoa ocupar o cargo de diretor, não é? Enquanto o Mário ou Francisco, que é o diretor, vai fazer uma formação. Aí então é permitido a celebração de contrato por tempo determinado. A linha B, não é? Ele vem aqui nos dizer o acréscimo temporário ou excepcional das atividades normais da empresa resultante de crescimento de tarefas. Ou seja, havendo aumento de trabalho, havendo um elevado número de demanda de trabalho, a entidade empregadora pode celebrar um contrato por tempo determinado para acudir o trabalho, o excesso de trabalho que a empresa está a passar. Por exemplo, nessa fase natalina, o supermercado tem muitas dessas práticas porque tem muita demanda, há muita gente a correr no supermercado, fruto mesmo da própria época do Natal, e pode-se, nessas situações, celebrar um contrato por tempo determinado para que se acuda ao excesso de trabalho que existe dentro das empresas. Portanto, meus caros, esse é o tema que nós trouxemos para vocês. Se você assistiu até ao final, é porque o tema lhe chamou a atenção. Dê o like, subscreva o canal, ative o sininho
e compartilhe muito para que o youtuber possa entregar este vídeo para mais pessoas, ok? Se não gostou, também dê dislike, ok? Não há problema. Dê like se gostou, se não gostou, dê dislike. Ative o sininho caso tenha se interessado pelo conteúdo. E comente, ok? Comente, deixe nos comentários o que é que você gostaria que a gente falasse, qual é o tema que você gostaria que a gente falasse. Desde já quero vos dizer que eu não sou especialista em direito do trabalho, não é? Sou formado em gestão de recursos humanos, mas eu posso aqui, naquilo que vocês solicitarem, poder então ajudar. Tanto subscrevam o canal, ativem o sininho, dê like, comente, partilhe com mais gente para que o nosso conteúdo possa ser entregue para mais gente, ok? Feliz Natal para vocês, tudo de bom, que o Senhor abençoe as nossas famílias e nós voltamos aqui, né, próxima semana com mais um vídeo, mais um tema que é de interesse comum.